Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e Fora da Política não há salvação. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. O Supremo Tribunal Federal começou o julgamento do Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Vamos só recapitular: o deputado Eduardo Bolsonaro se autoexilou nos Estados Unidos para tentar fazer com que os norte-americanos interferissem nas instituições e no curso do processo do golpe no Brasil. Ele atuou para, por exemplo, constranger o ministro Alexandre de Moraes, para impor medidas contra o Brasil na tentativa de salvar o pai da condenação, uma tentativa que não deu certo. O processo, então, teve início, o deputado tentou adiar esse julgamento. Na verdade, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, no fato, acabou deixando que esse processo corresse à revelia. E foi indicado para ele um advogado da Defensoria Pública, que tentou adiar o julgamento, não conseguiu. Então, a gente tem agora um processo que provavelmente o Eduardo Bolsonaro será condenado e a gente vai ver as consequências, mas justamente sobre esse ponto aqui eu começo, Cláudio Couto. Parece que é um caso de favas contadas, né? Não se pode imaginar outro resultado senão a condenação do deputado Eduardo Bolsonaro, mas eu queria também saber quais as consequências a partir disso, lembrando que o próprio deputado voltou a pedir que os Estados Unidos aplicassem novamente a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. Olha, Sérgio, eu acho que você tem toda a razão. São favas contadas, né? Não dá para a gente imaginar que essa primeira turma do Supremo, sobretudo considerando o histórico dela e a própria situação que se produziu com a tentativa de interferência do Eduardo Bolsonaro no julgamento do golpe, que ela vá tomar uma posição que não seja a condenação do Eduardo Bolsonaro por obstrução de justiça, né? Claro que detalhes, eventualmente, dessa condenação a gente não tem como antecipar todos, mas que a condenação vem, eu diria que é praticamente líquido e certo, né? E aí, consequentemente, a gente terá o Eduardo Bolsonaro com ainda mais motivos do que já tinha antes para não voltar para o Brasil, né? Porque se antes ele corria o risco de uma prisão preventiva, após uma condenação não seria apenas preventiva, né? Seria uma prisão em definitivo para cumprir a pena. Então, eu acho que isso já está definido, eu acho que isso vai ser simplesmente chancelado nesse julgamento do Eduardo Bolsonaro, e como é do estilo dele, e a gente pode dizer assim, do estilo do próprio bolsonarismo, o que eles fazem é tentar sempre cobrir a aposta, né. Daí essa nova solicitação de aplicação da Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes e eventualmente a outras autoridades, isso só mostra, né, essa continuada tentativa deles de continuar interferindo no sistema de justiça brasileiro, de tentar utilizar a relação que o bolsonarismo tem com o trumpismo para poder produzir essas sanções e uma interferência nos nossos assuntos internos e, no caso aí, no funcionamento do nosso judiciário, e claro, né, criar também um constrangimento, já que é um tipo de ação, a Lei Magnitsky, que é um uso do poder de superpotência que tem os Estados Unidos, inclusive no âmbito financeiro, por todas as questões financeiras que passam pelo sistema americano, né, pelo sistema financeiro americano, para poder gerar a submissão de outros países. Então, acho que é mais um combustível, inclusive, que se pode usar durante a campanha eleitoral para fragilizar o bolsonarismo. Para além da questão meramente judicial, desse julgamento, você tem também essa questão de isso poder ser instrumentalizado para mostrar o quanto o bolsonarismo, na realidade, atua contra o próprio país. Eu só queria lembrar aqui, Gisele, que quando a gente fala aqui que parece favas contadas, não porque há uma predisposição do Supremo para condenar, mas é porque, como tem sido comum no caso da família Bolsonaro e dos seus aliados, eles produzem provas contra eles mesmos numa quantidade exuberante, né? Aliás, e várias vezes são provas por escrito, assim, não precisa nem um esforço de investigação, é só abrir o celular ou abrir as mensagens de e-mail e você tem essas provas. Agora, você acha que, tem alguma chance de prosperar, uma nova investida dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes? Lembrando que já tem esse processo aí do Rumble e também dos próprios negócios dos Trump contra o ministro. Aliás, a AGU vai defender o ministro nesse processo nos Estados Unidos. Se isso tem possibilidade de prosperar, e 2,
se ainda dá para imaginar um impacto, na candidatura Flávio Bolsonaro ou se isso já está na conta, uma eventual condenação do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que esse caso do Eduardo Bolsonaro é um ataque sobre a soberania institucional brasileira sem precedente. Por isso que é interessante acompanhar hoje esse julgamento, né? Não só um julgamento criminal, mas um grande testo latino-americano sobre a extrema-direita, essa nova extrema-direita que tem se apresentado global e transnacional. E o papel do Eduardo Bolsonaro, ele é uma ponte entre a extrema-direita do Brasil, o bolsonarismo e o MAGA nos Estados Unidos. Isso envolve redes digitais, think tanks de extrema-direita. Ele tem contato com Steve Bannon e essas figuras todas. E essas think tanks se dizem conservadoras, mas elas dividem conhecimento sobre erosões democráticas no mundo. Estou falando aqui de Orbán, estou falando dessas pessoas, Erdogan, eh, e a CEPAC, por exemplo, que ele fez parte com o Figueiredo, que é com a dos Santos, num cenário que os Estados Unidos força o unilateralismo, em que o multilateralismo, em que a ONU está em xeque, são instituições que ganham muita relevância. A própria Heritage Foundation, que é a think tank que fez o projeto 2025, que está debaixo do braço do Trump, de erosão democrática, ela está muito ativa em discutir questões como, por exemplo, o PCC, o Comando Vermelho e narcoterroristas. Ela está por trás de tudo isso. E o Eduardo Bolsonaro é o grande peça do xadrez intermediário que faz essa ponte entre o Brasil e Estados Unidos e a sócia extrema-direita golpista. Então, eu acho que, enfim, o bolsonarismo, ele tira uma crise doméstica, né, então não é o que ele está falando que é de salvar o pai, e coloca e traz uma crise de soberania para o Brasil e para as instituições brasileiras dentro dos Estados Unidos. Acho que, eh, o que a Suprema Corte vai responder hoje é se essa extrema direita brasileira pode transformar em instrumento de coerção, via atuação do Eduardo Bolsonaro, eh a ação dele contra o nosso judiciário, se esse instrumento é válido, né. Então vai ser muito interessante ver hoje à tarde esse julgamento. Como alguém observou, Gisele, você também, ressaltou isso, toda vez que o bolsonarismo se sente acuado, ele ataca a soberania brasileira, virou mais ou menos uma espécie de padrão de comportamento, da família e dos seus aliados mais próximos. Agora, Couto, sobre esse julgamento do Eduardo Bolsonaro, você acha que já está na conta, da campanha do Flávio Bolsonaro? Ou seja, isso não deve ter grandes impactos ou você ainda acha que ainda pode causar algum estrago essa provável condenação do irmão nesse processo de coação? Olha, eu acho que ajudar não ajuda, certamente, né. Eu estou dizendo isso por quê? Porque é claro que você pode ter aquela estratégia da vitimização, né, deles tentarem se colocar como vítimas de uma perseguição política, do sistema, mas, tendo em vista aí os últimos episódios, os últimos eventos e a percepção negativa que se produziu sobre o Flávio Bolsonaro depois do vazamento daqueles áudios, né, relativos às conversas dele com o Porcaro, eu acre e mais ainda, né, depois do tarifaço do Trump, que veio logo após a visita do Flávio Bolsonaro e caterva, inclusive do próprio Eduardo, ao Donald Trump, eu acho que, na realidade, isso coloca a coisa num contexto em que, em vez de vitimização, o que vai, na realidade, acontecer é mais associação do bolsonarismo a malfeitos, né. Ainda mais isso tendo a ver com os Estados Unidos, né, porque a coisa foi de lá, o tarifaço veio de lá, ele esteve lá com o irmão há poucos dias, então acho que na realidade tende a ser mais um fator, se não a jogá-lo mais para baixo, mas para atrapalhar qualquer tentativa de recuperação tão já, né. E pesquisas que saíram agora, né, novas pesquisas, está saindo todo dia quase uma pesquisa nova, mostram de novo isso, né, um distanciamento cada vez maior do Lula em relação ao Flávio Bolsonaro, tanto no primeiro como no segundo turno. Então, o momento é péssimo para ele. Acho que, na realidade, o Lula deve estar gostando muito desse julgamento que está sendo feito agora. O Lula não podia contar com um adversário melhor. Falando nisso, o Lula está lá no G7, a reunião na França,
a possibilidade de uma reunião como o presidente brasileiro queria com o Donald Trump é pouco provável, é baixa a possibilidade, eles provavelmente vão se encontrar, se cumprimentar no corredor, mas não deve ter ali, uma conversa que permita ao Lula tentar reverter as decisões recentes dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Trump está lá na expectativa de que até sexta-feira se assine um acordo de paz com o Irã, embora Israel ainda tente, né, interferir nesse processo, voltou a atacar o Líbano, disse que não que pa disse do ponto de vista de Israel, o Líbano não está na conta desse acordo. Agora, Gisele, obviamente o passo mais importante até agora é de um acordo que se arrastava aí há semanas, mas ainda assim frágil, né, a gente não sabe o quanto tempo dura, até porque tem uma parte, embora o Trump insista em chamar a atenção e puxar a orelha do Netanyahu, o Netanyahu aparentemente não está muito afim de seguir as ordens do Trump, né, isso que torna essa negociação de novo muito, instável, né, você pode ter um acordo agora, nada nos leva a crer que ele vai durar. Agora qual a expectativa, você que estava lá nos Estados Unidos e acompanhando inclusive a mídia, a cobertura, qual a expectativa que se tem em relação a esse acordo Irã-Estados Unidos? Eu estou extremamente cética que isso vai virar um acordo. Para mim, já é um conflito aquele que em impasse. Acho que, o Trump está muito preocupado com a imagem dele. Ele não controla mais o Bibi, né, o Bibi virou rebelde agora e ele vai continuar com a senha expansionista dele ali na região. O Bibi é alguém que precisa se manter no poder, porque ele também tem problemas de corrupção a enfrentar na sua própria justiça, então para ele é interessante que ele continue fazendo essas intervenções e tentando avançar sobre o Líbano, sobre o Hezbollah. E eu estou muito cética que isso vai acontecer, eu acho que o próprio Estreito de Hormuz nunca mais vai ser como era antes, eu acho que o Irã já percebeu isso, então ele vai continuar, talvez em algum momento aberto, mas sob nova direção, e esse vai ser o grande trunfo que o Irã não vai perder. Então, o Trump vai ter que lidar muito com isso domesticamente também, né, porque o Obama tem sido bastante público, né, porque ele vai ter que ser comparado com o que que essa negociação é melhor da negociação que se tinha no primeiro governo Trump. Do Obama, ele explodiu. E me parece que vai ser pior, então ele vai para uma outra onda de escrutínio público sobre enriquecimento de urânio, o que isso tinha diferente do que era anteriormente. Enfim, só desgastes para o Trump com relação a isso. Cláudio Couto, de qualquer forma é isso, quer dizer, obviamente do ponto de vista militar, os Estados Unidos e o Israel causaram um grande estrago, no Irã. Agora, do ponto de vista de quem ganhou essa guerra, o Irã pode até dizer que levou a melhor, né, a essa altura. É, porque na realidade é uma guerra que, Estados Unidos e Israel precisariam ganhar com muita nitidez, né, e na medida em que isso não acontece, você tem o Irã resistindo, forçando os americanos a irem para a mesa de negociação, fazendo concessões, né, mesmo aí com essa não acatação desse acordo por parte do Netanyahu, né, por parte de Israel, olha, para o Irã é uma situação em que ele sai, no mínimo, como vencedor moral, né, dessa disputa. Por quê? Porque não conseguiu não é que não conseguiu, aí a palavra nem é boa essa. Os Estados Unidos é que não conseguiram submeter o Irã, né. E, na medida em que não conseguiram submeter, saem perdedores, porque era essa a partida que estava sendo jogada ali, né. E na medida em que o resultado é diferente do esperado, saem como perdedores líquidos, do ponto de vista desse embate. Agora, é interessante a posição de Israel, né, desse ponto de vista. Por quê? Porque Israel vive sendo apoiado pelos Estados Unidos em todas as circunstâncias, né. Dentro da ONU, quando você tem os vetos do governo americano no Conselho de Segurança da ONU a qualquer tipo de sanção que pudesse eventualmente ser aplicada a Israel, às vezes não chega nem a ser uma sanção, é quando muito uma reprimenda ou alguma coisa desse tipo, nem isso passa, né, recebe recursos americanos, recebe armas dos Estados Unidos, mas na hora de ter uma postura cooperativa, proclama sua soberania, sua autonomia, dizendo que não se curva a ninguém. É realmente fantástico, né, porque na hora que
é para ser ajudado, são aliados dos Estados Unidos. Na hora que é para fazer o que bem entende, proclamam a sua autonomia. Então, realmente o Trump se meteu aí numa encalacrada, produziu uma crise econômica de dimensões muito significativas no mundo inteiro, inclusive no seu próprio país, né. A gente tem um problema, por exemplo, no Brasil hoje, de uma inflação renitente, e não é por questões internas, é por conta justamente do impacto que essa guerra tem, e a gente tem uma inflação em aceleração também nos Estados Unidos por questões relacionadas a essa guerra, né, o que, claro, vai ser muito negativo para o Trump nas eleições de meio de mandato. Então, ele é um perdedor em todos os sentidos, né. É um perdedor economicamente, é um perdedor eleitoralmente e é um perdedor do ponto de vista da sua geopolítica. Não me parece que ele tem qualquer condição de sair dessa história com um sinal positivo, com uma imagem positiva. Desculpe, moralmente também, né, Couto, porque ele tá Moralmente, sem sem dúvida. moralmente ele tá sendo e na última semana ele falou frases muito fortes, ele falou: eu faço o que eu quiser diretamente para o Bibi, né, I call the shots, sou eu que estou mandando aqui. E o Bibi indo se rebelando dessa forma e da forma como eles suportaram Israel, né, toda na questão de Gaza ali 100%, moralmente para ele, pega também. Exato, você tem toda a razão. Mando, mas não mando. Isso que eu ia perguntar, Gisele. Nós estamos nos aproximando aí da eleição de meio mandato em novembro. O Trump precisa de um acordo até para ver se de alguma forma minimiza o impacto na alta dos combustíveis, que tem, obviamente, reflexos sobre a cadeia completa de produção no país e de alimentos e tal. Agora, você acha que isso convence? E ele, obviamente, está pensando na base, né, no MAGA e nos seus eleitores mais fiéis. Você acha que convence esse acordo? Convence essa base? Esse acordo, que eu estou muito cética, porque ele é muito frágil. Para mim é mais um acordo que não vai dar em nada e vai continuar o Israel se rebelando e vai continuar eventualmente um acordo de cessar-fogo por algum tempo e algum navio vai ser atacado em algum momento. Para mim isso não vai ser mais um daqueles que não vão dar em nada. E talvez ele abra uma outra frente, Cuba, talvez, para desviar o foco, porque a intenção dele é falar que o acordo foi fechado, baseado em instabilidade, eu só vejo instabilidade ali. Eu não acho que esse acordo vai ser fechado tão fácil como ele quer, e que as coisas vão voltar ao que era antes tão rapidamente. A gente também já tem o JP Morgan falando que há fluxos de petróleo iraniano, via canais, via aquelas frotas fantasmas, né, com outras bandeiras ali fluindo. Então as coisas vão se acomodar de alguma forma, e a gente vai ter que viver com essa instabilidade no Oriente Médio. Eu não vejo como um acordo entre essas 3 figuras, que no programa passado eu chamei de patologias políticas, a gente consiga um acordo de que vá voltar uma situação de paz ali na região. Isso, claro, vai ter um respingo nas eleições de meio de mandato, porque não existia esse conflito, não existia o problema no Estreito de Hormuz anteriormente, ele criou problemas. Aliás, ele cria esse problema. O Irã, se a gente pensar bem, é uma sequência de problemas criados pelo próprio Trump. Primeiro, como você colocou bem, Gisele, ele detonou o acordo que tinha sido assinado no governo Obama. E depois disso diz: "Não, esse acordo não é satisfatório". Depois inventa aqueles ataques e dizendo que tinha obliterado, a capacidade de enriquecimento de urânio do Irã, e a gente viu que não era verdade, porque logo depois ele voltou a falar sobre ameaça de produção, iraniana de uma bomba atômica, embora nenhum especialista internacional, ateste que o Irã tem nesse momento condições para produzir essa bomba. Ele domina, tal. E aí volta a assinar um acordo que ninguém sabe se vai ser pior ou melhor do que o acordo que tinha assinado no governo Obama, e sem nenhuma garantia também de que, quer dizer, não mudou o regime, né, não mudou o regime do Irã, eh, criou um caos na região, onde havia quer dizer, instalou a desconfiança onde não havia desconfiança. Então isso tudo é um cenário, quer dizer, como tem acontecido em várias intervenções dos Estados Unidos, não só quando eles fracassam militarmente, que virou uma espécie de também de comportamento repetitivo, quer dizer, os Estados Unidos não pode comemorar nenhuma vitória recente e nenhum tipo de invasão ou guerra que tenha feito de uma forma definitiva, e cria caos, né? Cria mais caos. Vamos lembrar o que aconteceu com o Iraque e Afeganistão foi o surgimento do Estado Islâmico, né?
o caos que se criou na região deu no Estado Islâmico. E agora a gente não sabe o que vai dar, mas no fundo você tem uma grande desconfiança no Oriente Médio, né? As relações pioraram muito entre os países por conta dessa Sim. interferência. E essa análise desses países, as monarquias do Golfo ali do Oriente Médio já perceberam que os Estados Unidos, nessa instabilidade que os Estados Unidos criou, eles não conseguem defender os ataques do Irã para outros países, todas as outras os países envolvidos ali. E eles, por fator econômico, dependem do petróleo do Irã e do Estreito de Hormuz estarem aberto, eles dependem disso, né. Então eles também estão com um pezinho com o Irã, com um pezinho com os Estados Unidos, esses países do Oriente Médio importantes. Então não tem como você ver um fator de estabilidade na região ali, como o Trump quer falar que acabou, que fez um grande acordo, isso não vai acontecer. Agora a gente teve um outro episódio também, Cláudio Couto, que eu acho muito ilustrativo. A gente teve então essa decisão dos Estados Unidos, por exemplo, de classificar o Comando Vermelho, o PCC, como grupos terroristas, a pedido, inclusive, de uma interferência do Flávio do clã Bolsonaro. E a gente teve esse ataque que foi feito aí, um míssil foi disparado contra uma casa e, segundo consta, uma ação conjunta entre o governo da Venezuela e o governo dos Estados Unidos, que matou o que seria o líder do tal Trem de Aragua. O Trem de Aragua é uma facção que ninguém sabe se existe ou não. Há muitas dúvidas sobre se o Trem de Aragua é realmente uma facção criminosa existente ou se é uma invenção dos Estados Unidos para interferir na Venezuela. Mas o fato é que matou esse líder e eu acho é uma discussão importante. Eu disse que ela é simbólica porque é o seguinte: o que adianta matar um líder supostamente de um grupo de narcotraficantes sem você acabar com a cadeia de produção e de distribuição dessa facção, se é que ela existe. Quer dizer, e aí talvez resida o grande erro e poderia ser muito ilustrativo para o Brasil, ou para essa ação que os bolsonaros e que vários aqui direitistas defendem, de você classificar como narcoterrorista. O que, que adianta matar um Marcola a essa altura para o funcionamento do PCC, por exemplo? Nada, né? Nada. Ele continua funcionando normalmente, né. Aliás, não só seja a morte, seja a prisão desses cabeças de organizações criminosas, né, elas não têm se mostrado efetivas do ponto de vista do combate a essas mesmas organizações, né. A gente teve, por exemplo, no caso do México, a prisão do Chapo Guzmán, que foi extraditado para os Estados Unidos, mas, os cartéis mexicanos se reorganizaram, né. Se não é o próprio cartel do Chapo, outros cartéis ocupam esse espaço, ou novas lideranças emergem dentro daquele cartel, e o mesmo vale em outras organizações criminosas. A gente viu isso aqui no Brasil seguidamente, né. Prende-se líderes de uma organização qualquer, seja o Comando Vermelho, seja o PC, sejam outras, eles rapidamente são substituídos por outros. Você tem toda uma estrutura ali, uma cadeia de comando, que ela consegue repor essas pessoas e manter o funcionamento daquela organização, mesmo que certas lideranças sejam retiradas. Na verdade, a única forma de você combater esse tipo de facção é fragilizando a própria estrutura de funcionamento, né? E aí não é pegando indivíduos que estão ali que são substituíveis, né? Mas quando você fragiliza a estrutura, aí a própria substituição se torna mais complicada. Essa dinâmica, que parece uma dinâmica de uma burocracia de Estado, né? Quer dizer, mudam os governos, mas o governo continua funcionando porque você tem ali uma máquina burocrática que mantém as coisas operando normalmente, né? E essas organizações não são, desse ponto de vista, diferente disso. Empresas, a mesma coisa, né? Quando morreu lá o comandante Rolim da TAM, que caiu o helicóptero, a companhia de aviação continuou operando no dia seguinte exatamente da mesma forma. Quer dizer, todos os voos foram mantidos, os passageiros embarcaram. Por quê? Porque tem uma estrutura que funciona a despeito do cabeça da organização, seja uma organização legítima, lícita, como uma empresa ou o Estado, seja uma organização criminosa. Então, ou bem você desestrutura, né, essa máquina, ou não há como resolver o problema, você pode sair matando, sair prendendo, hã, a estrutura continua lá e ela consegue manter a rotina, né, manter as coisas operando. É por isso que é muito mais um jogo de cena, né, é fazer um tipo de sensacionalismo em cima de uma ação que na realidade é muito pouco efetiva, e a história está aí para mostrar, né. Basta pensar quantas vezes a gente já viu esse filme e quantas vezes o outro filme, que é o da continuidade dessas operações criminosas, seguiu.
É isso, esse é um ponto importante, é o seguinte, nós estamos falando de guerra às drogas pelo menos desde os anos 80, né? Vamos imaginar. Então, desde o governo Reagan, né, quando se inventou essa história toda, o fracasso é nítido, né? Não temos nenhum grande avanço. A droga continua fluindo, os cartéis mudam de lugar, mas vão ficando mais fortes. Você já não tem mais a força da Colômbia, mas isso foi transferido para o México. Isso só produz mais violência e mais corrupção. O ponto é o seguinte, por que não só se insiste, como se redobra a aposta nos Estados Unidos? O que você acha que move essa máquina da defesa da guerra às drogas? Pois é, a gente tem que avaliar isso no contexto atual de Trump e da doutrina Monroe, né. Então ele está transformando, sim, crime numa lógica, de guerra. Então, a lógica é: designa como terrorista, designa depois como uma ameaça transnacional, ou seja, aos Estados Unidos, e agora mata por ataque militar. Mas ele está ampliando, esse conceito de crime latino-americano para o léxico que a gente teve no pós 11 de setembro da guerra ao terror, né. E a gente não sabe direito qual vai ser o limite disso, eh, e qual a efetividade disso, como vocês estão colocando, porque novos chefes surgirão. O intuito do Trump ao caracterizar tudo como, narcoterrorismo, como equiparar o terrorismo, claramente internamente é ele continuar operando sobre um regime de exceção nos Estados Unidos juridicamente. Isso é importante para ele. Mas tem também um aspecto que eu queria acrescentar nessa análise, que é o momento do que acontece na Venezuela, né. O suposto trem de Aragua, e a gente ainda precisa de confirmação, de agências independentes sobre o que ele fez ali, mas é uma região ali de grande controle territorial, de áreas de garimpo, a gente está no momento de terras raras, a gente está no momento que as empresas americanas vão voltar a atuar na Venezuela, porque se levantaram as sanções. Então, os Estados Unidos têm um interesse comercial forte ali naquela região para operar com as suas empresas na região também. O Trump tem incentivado, as empresas, a Exxon, as empresas ligadas ao petróleo, a voltarem a atuar, para modernizar, a área de petróleo, de refinamento ali da Venezuela. Então a gente também pode ler esse ataque ao Trem de Aragua como um modo de limpar terreno de instabilidades desse tipo, para estabelecimento mais tranquilo das empresas e elas liberarem investimento, né. Aliás, lembrando que ele colocou o aquelas brincadeiras de meme na Casa Branca, o estado da Venezuela como o 51º estado estadunidense, né. É. Porque toda hora muda, né? Às vezes é a Groenlândia, às vezes é o Canadá, o Venezuela, mas pode ser os três em algum momento, né? Você pode ampliar para 54 estados. E a gente, nesse contexto todo, continua tendo essa apuração, Cláudio Couto, lenta, no Peru, mas nesse momento chegou a 99%, da apuração, e a Keiko Fujimori está abrindo uma diferença, até porque nesse momento, as urnas que faltam ser abertas ainda são da região de Lima. Então tudo indica que finalmente, depois de 4 tentativas, a Keiko Fujimori vai ganhar essa eleição no Peru. Obviamente sempre vai ter uma contestação, um pedido de recontagem, mas tudo indica que ela vai ser eleita. E também temos aí, estamos nos aproximando do segundo turno na Colômbia, as pesquisas mais recentes dão também uma vantagem razoável para o Abelardo de la Espriella, que se autodenomina o Tigre, é o Tigre, né, usa lá a camisa colombiana, como os bolsonaristas usam a camisa da seleção brasileira, promete também uma guerra total contra as facções, e o que a gente discutiu um pouco no programa passado, aparentemente vai se confirmando, né? Quer dizer, se confirmarem os resultados no Peru e na Colômbia, o Brasil vai ficar isolado na América do Sul. Vamos dizer assim, o único aliado ideológico que vai sobrar é o Uruguai, que tem uma influência muito pequena no jogo internacional. E aí, você acha que isso tem impacto na eleição brasileira? Olha, não acho. Não acho que isso interfira, não acho que o eleitor brasileiro vota olhando para os resultados eleitorais dos países vizinhos, né. Claro que isso pode ser até mobilizado, aparecer no discurso, mas o efeito
real disso na decisão de voto, eu creio que é um efeito muito pequeno. É claro, vai deixar contentes aqueles que querem usar isso como uma forma de afirmar sua posição política, né? Vai deixar talvez até ressabiados ou descontentes os que se opõem, mas o eleitor oscilante, aquele eleitor que pode ir para o lado, pode ir para o outro, duvido que esse eleitor se resolva em função desse tipo de resultado no país vizinho. Claro, o que pode ter como consequência aí sim é o que você apontou, Sérgio, que é esse isolamento do Brasil no contexto regional, né? Porque se o Brasil fica como um dos poucos governos de esquerda, o único de dimensões significativas na região, o Uruguai realmente, como você colocou, é um país muito pequeno, a gente está falando de um país de aproximadamente 3,5 milhões de habitantes, como sempre, né? Os uruguaios até brincam com isso, 3,5 milhões sempre, ele não vai ter uma capacidade de interferência na região significativa, né, de ter um campo de influência. O Brasil, sim. Mesmo esses outros países, né, a Colômbia, o Peru, são países maiores, têm um pouco mais de alcance. Agora, o que espera a Keiko Fujimori por lá, caso ela efetivamente vença, não vai ser algo muito fácil, né? A gente tem visto que o Peru tem sido uma máquina de moer a carne de presidentes nos últimos anos, né? Acho que dava já para mais de década, na realidade, né? Presidentes que não conseguem terminar o seu mandato, que sofrem impeachment, que tentam um golpe e acabam saindo presos, né? Que são derrubados de uma forma ou de outra. Enfim, você tem ali um pouco, tem um cardápio grande de derrubadas presidenciais pelos mais variados motivos, né? E eu acho que a Keiko vai enfrentar uma dificuldade grande ali. Ela não vai ter maioria legislativa, como vários outros não tiveram, num país profundamente dividido. A gente viu isso já no primeiro turno, né? Porque os dois que vão para o segundo turno vão ali com um percentual de votos bastante baixo, e aí no segundo turno essa eleição ali unha a unha, né? Quer dizer, todo mundo ali tentando passar o outro, mas por votos que se contam aos milhares e não aos milhões. Então, eu acho que, claro, né, dado o percentual de apuração, dado o fato de que ainda o que vai chegar é da região metropolitana de Lima, onde a Keiko Fujimori ela tem mais votos, acho que já está desenhado aí o resultado da eleição, né? E acho que qualquer pedido de recontagem pode até ser feito, eles acontecem nessas circunstâncias, mas não sei se vão ter qualquer efeito significativo, né? Até porque é uma eleição apertada, ela teria que se resolver para um dos lados, está se resolvendo para o lado da Keiko. Na Colômbia ainda há um pouco mais de tempo, né? Então a gente não sabe exatamente o que, que vai sair das urnas, embora realmente as pesquisas hoje apontem um favoritismo do candidato da direita radical, né? E claro que isso significa ainda mais um isolamento. E ele pode se associar a outros com esse perfil, né? A gente vê o Cast no Chile, né? A gente vê o Milei na Argentina, vai ver a Fujimori no Peru, né? Você, enfim, tem ali uma região toda ela coalhada, né, com esses governos. No Paraguai, a gente tem também um governo de direita, se não de direita radical, mas de uma direita bastante conservadora, até se pode dizer. Então, é uma onda reversa, a chamada onda rosa que houve no passado, uma onda conservadora nesse momento, mas hoje não dá para afirmar eh, que é um fator que vai se fazer sentir no Brasil. Acho que o Brasil, até pelo contexto imediato, talvez viva uma situação mais indefinida e até mais favorável à continuidade do governo de esquerda. E é bom lembrar também mais um fato, né, o que muitos analistas têm apontado, e aí não é uma peculiaridade brasileira, é uma coisa que tem acontecido ou mesmo latino-americana ou sul-americana, mas é uma coisa que tem se repetido em vários lugares, que é a dificuldade que têm os governos de se manterem, né? Você tem tido a eleição de opositores. Se estão se elegendo agora os de direita, é porque antes havia os de esquerda. E nada impede que o inverso ocorra nas próximas eleições, numa próxima onda. Isso, sim, é um fator a preocupar o governo brasileiro, porque tem sido difícil, no contexto atual, né, internacional, da economia internacional, da maneira como isso afeta a vida interna dos países, aos governos incumbentes, aqueles que estão no cargo, se reelegerem. Isso não tem sido uma tarefa fácil. E isso sim é preocupação para o Lula. Embora a gente vê que nas últimas pesquisas, não só pelo caso do Master, mas também por uma certa melhoria em alguns aspectos da avaliação do próprio governo, o Lula vem tendo uma recuperação pequena, lenta, mas até esse momento continuada. Então, acho que tem um motivo para um otimismo cauteloso por parte do governo e do Lula e da esquerda nesse momento. Eu acho que o caso do Peru, se a gente pode falar de polarização, talvez o Peru seja o caso mais assim, palpável dessa história. Vocês sabem que eu tenho muito Mais de receio de fragmentação, eu diria, né?
É. Mas assim, essa coisa da parte indígena e interiorana contra, o suposto, vamos dizer assim, cosmopolitismo de Lima, ele fica muito claro, nesse caso. Obviamente depois de muito cansaço, Keiko Fujimori tentou várias vezes, e essa altura também já se perdeu um pouco da memória do que aconteceu sobre a ditadura do pai, né, quer dizer, você imaginar que é como assim, se o Renan como se o Renan Bolsonaro daqui a 20 anos fosse eleito, entendeu? Você esqueceu que não só os crimes contra a humanidade, mas todo o desastre econômico e a corrupção que o Alberto Fujimori produziu no Peru, né. E ela não movimentou, ela não deu um passo em direção a qualquer proposta razoável. Foi, na verdade, um eleitorado do Peru que, cansado da situação, foi se aproximando dela, né, tipo assim, vamos nessa. Agora, Gisele, tipo assim, pensa um pouco num quarto mandato do Lula, uma situação geopolítica, assim, que imagem que você acha que o Brasil tem? Vamos pensar isso, uma América do Sul, você já não pode contar com o Mercosul, você já não pode contar com os aliados próximos, você tem também houve um certo recuo nos BRICS, né, então, a Rússia em guerra, a China tentando também se encontrar nessa briga com os Estados Unidos, o resto meio disperso. O que que resta o Brasil, assim? A gente tem visto o Lula novamente convidado para participar do G7, vai lá, faz um discurso, mas obviamente essa participação do Lula no G7 desta que está acontecendo nesse momento será muito mais, vamos dizer assim, simbólica do que efetiva, né, tá lá, é sempre bom, é uma lembrança de que ele é um líder respeitado internacionalmente, mas de forma efetiva pouco tem atirado esse encontro no G7. Como é que vai ser um quarto mandato do Lula, pensando geopoliticamente, nessa circunstância que a gente está assistindo nesse momento? Pois é, deixa eu fazer só uma digressãozinha, porque é interessante a gente olhar o Brasil sob a ótica eleitoral que a gente vai ter esse ano, que vai ser dramática, olhando para Peru e Colômbia, né? Eu acho que a Keiko, aliás, vocês apontaram bem como está sendo dramático esses centésimos percentuais de diferença nessa contagem de votos, mas ela se beneficiou do momento Trump. Então, o discurso que colou foi lei e ordem, combate ao crime, né, o discurso doméstico que colou com o MAGA e com Trump. Então, tem uma influência americana que é geopolítica, não apenas eleitoral, né, que fica essa trumpização do momento, né? E então o Trump ele consegue influenciar o trumpismo, o repertório político não necessariamente transfere popularidade, né? É uma trumpificação do debate político aplicado às realidades nacionais. E ele também traz um paradoxo, porque ele pode ajudar as elites conservadoras do país, mas ele também pode gerar rejeição e um sentimento de defesa da soberania, um nacionalismo, acender um nacionalismo, como pode acontecer no Brasil, e a gente vai ver agora com todos esses rolos da família Bolsonaro e no Supremo, né? Mas dá para ver que o Trump ele funciona muito mais como uma linguagem política do que como uma marca eleitoral em si, né. Na Colômbia já é uma dinâmica diferente, porque você tem um apoio aberto e personalizado do Trump a um candidato, ao Lais Priela, que está na frente das pesquisas. E a gente não sabe, e a venda desse modelo do Bukele mais Trump também, de lei de ordem, de prisões, do poder coercitivo do Estado, brutal. E a gente não sabe ainda que tipo exatamente de influência, se vai ser mais como no Peru, baseado no cenário e no bolsonarismo trazendo a questão principalmente de segurança, ou se vai ser alguma coisa mais como um endosso direto da Trump ao Flávio. A gente ainda não sabe como que isso vai se refletir no Brasil. Uma coisa que eu acho que o Brasil tem, de blindagem com relação aos Estados Unidos, em termos de uma interferência mais forte, é a fortaleza da nossa democracia. Eu acho que a gente vê que ele tá se movimentando bastante em países que têm fragilidade, seja a teocracia no Irã, seja a questão eleitoral ali do Maduro na Venezuela, seja Cuba. Mas o Brasil tem muito claro, haja vista outros países, né,
não tem a fragilidade da Colômbia com relação à movimentação do narcotráfico, então a gente tem um muro de contenção aí um pouco com relação ao Trump. Bem, o Cláudio Couto, a gente tem assistido aí também tem um outro fenômeno também que a gente precisa ficar sempre atento, é o seguinte, toda vez que o Bolsonaro está prestes a sofrer alguma coisa, ele volta a soluçar, né? Então, assim, está acabando o prazo da prisão domiciliar e, olha, de repente, ele voltou a soluçar e ia ter problemas graves, né? Então, os médicos já fazem boletins, a situação está difícil e tal. Realmente é um caso a ser estudado, né? Olha, Sérgio, acho que mais complicado do que ataque de soluço foi esse episódio aí do segurança do Bolsonaro, né, aquele sargento do GSI que cuida da segurança dele, que foi ali parado por uma blitz no Distrito Federal e estava com uma arma que é do Bolsonaro. E falou que o Bolsonaro tinha pedido para ele levar essa arma para arrumar. E agora, claro, o Bolsonaro vai ter que dar explicações ao ministro Alexandre de Moraes, explicando primeiro, né, por que que um preso tem arma em casa. Segundo, por que que um preso com arma em casa precisa arrumar a sua arma? Para usar em quê? Né? E claro que vai sobrar um pouquinho para o sargento, mas o que vai sobrar mesmo é para o Bolsonaro. Acho que isso é muito mais complicado, né? Porque isso pode comprometer a própria situação realmente da prisão domiciliar dele. Se você tem um sujeito que tem prisão domiciliar decretada, está cumprindo a pena em casa por conta de alegadas questões de saúde, mas esse sujeito tem uma arma em casa, uma pistola 9 milímetros, e preocupado com o bom funcionamento dela, aí tem algo muito complicado, né? Acho que essa talvez seja a questão de maior preocupação para o Bolsonaro. Bem, eu agradeço quem nos acompanhou até agora e lembrando sempre, acompanhe o Política na Veia, não só no canal do YouTube de Carta Capital, mas no canal TV GGN, no Fora da Política Não Há Salvação. Bem, é isso e até a próxima. Até a próxima, Sérgio. Abraço.